Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Vai pelo mundo. Vai transformando as estruturas por onde você passar. Nós somos todos necessitados dos rituais que nos purgam, não é verdade? Todos nós. Em algum momento da vida a gente precisa encontrar um lugar onde a gente possa aliviar o que nos pesa, o que nos amedronta. A religião nos oferece isso. A religião nos oferece muitas e muitas oportunidades de fazer com que a gente possa purificar o que está nos pesando, o que está nos amargurando. A gente reza, a gente encontra outras pessoas, a gente canta, a gente louva. Mas nós precisamos de outros rituais além dos religiosos. Aliás, existem pessoas que não conseguem nem viver dentro das religiões o processo da purificação, tem mais facilidade de viver em outras situações. Quando nós estamos à mesa, por exemplo, eu sempre digo, muito mais do que matar a fome do corpo, o que nós precisamos é matar a fome que nós temos uns dos outros. É a oportunidade que a gente tem de sentir com o outro, de viver com o outro, de aliviar a nossa angústia, a nossa dor, porque aquele que está diante de nós nos proporciona isso. As religiões deveriam nos ensinar a consciência do momento presente. As religiões orientais são muito atentas a isso. Lamentavelmente, o nosso cristianismo ocidental, ele é muito disperso. Nós não temos muito o hábito do silêncio nas nossas missas. A gente sempre preenche com alguma coisa, A gente não suporta o silêncio. Se a gente sai, se de repente se estabelece um silêncio entre nós, dá um desconforto, e a gente tem que preencher com alguma coisa, ainda que seja fútil. Quando na verdade o silêncio também é um estado de presença e também é uma comunicação. Estar atento àquilo que você está vivendo. Você sabe que um dos maiores prejuízos que nós temos como humanidade, isso foi sendo construído aos poucos, não somos por acaso, não ficamos assim da noite para o dia. Depois das muitas revoluções industriais, e aquela principal que aconteceu na Inglaterra, quando nós modificamos a nossa maneira de produzir o que nós consumimos, quando a produção deixou de ser artesanal e passou a ser em série, nós fomos crescendo cada vez mais e multiplicando gerações de pessoas ansiosas. A gente não tem mais paciência de esperar nada. A produção em série acelerou todo mundo. Os nossos resultados são muito rápidos, tudo muito rápido. E a ansiedade é justamente esse sentimento que me priva de estar aqui onde eu estou. Ou eu estou muito no passado, lamentando ou sofrendo pelo que acabou, ou eu estou no futuro tentando ter um controle da vida que eu nem sei se vou viver. Quando na verdade o momento presente é a única realidade que de fato temos. Mas é isso. A gente ter a oportunidade de saber. Olho para o passado, olho para o futuro e preciso ter esse entendimento. Onde é que eu quero estar? E outra, e ter coragem também de viver esse tribunal diário. Às vezes a gente fica pensando que o tribunal definitivo após a nossa morte. Não. É interessante vivê-lo todos os dias. Todos os dias a gente precisa erguer esse tribunal, e nele nós somos réus, juízes, promotores, advogado de defesa. Todos os papéis a gente vive. Em última instância, quem nos dá a condenação não é o outro, somos nós. Eu acho que essa é a pergunta que Deus vai nos fazer.
Valeu a pena ser quem você é? Valeu a pena ser quem você foi? Se alguém pudesse pegar você pela mão, fala, eu vou te dar direito de ir a um lugar e encontrar alguém que você tenha a oportunidade de ser quem você é. Às vezes nós damos sorte de ter isso dentro de casa. Às vezes o vínculo do sangue evoluiu para uma grande e fecunda amizade e a gente consegue ter uns com os outros dentro de casa. Um lugar onde a gente pode ser quem a gente é, mas nem sempre. O vínculo sanguíneo não é garantia de intimidade, infelizmente. Mas aí Deus vai nos dando a oportunidade de sermos uns dos outros através do vínculo da amizade, que na minha modesta opinião é o vínculo mais aprimorado do amor. Eu acho que a amizade é o último estágio de todo grande amor. Observe, você que é pai, como é bom no momento certo você fazer a distinção. Pronto. A partir deste momento, meu filho, você navega sozinho. E eu tenho o direito de ser só seu amigo. É um crime você querer ser amiguinho do seu filho no momento que ele precisa do pai. É um crime. Aliás, é um crime que nós estamos cometendo muito nos dias de hoje, porque a gente quer ser amiguinho dos nossos filhos. Não. Filho, filha, até uma determinada idade, até a autonomia e o juízo estarem estabelecidos, você precisa ser aquela voz que vai dizer o que é certo, o que é errado, senão se perde tudo pelo caminho. Mas depois não. Depois de um tempo você descobre que agora já não existe mais a obrigação da paternidade, da maternidade, e que você tem o direito de gozar de uma grande amizade com seus filhos. E também é lindo quando você percebe que seu filho procura você não porque você é mãe dele, ele procura porque você é amiga dele. É aí que você sabe que venceu na vida. Quando você cumpriu as fases da paternidade e da maternidade, e você descobre que depois de todas as obrigações cumpridas, vocês são amigas que têm prazer de estarem juntas. Não é bom? Ou então no casamento, depois que passa a fase dos calores, que tudo passa. No início não, é um fogo danado. E faz bem, o fogo precisa existir enquanto der tempo, viu? Faça de tudo para o fogo ficar um bom tempo na sua vida. Mas depois, você vai olhar aquele homem deitado com aquele pijama de flanela horroroso do seu lado. Que ninguém fica bonito de pijama de flanela. Tem que amar demais para achar bonito. Não é verdade? Você olha para aquele traste, aquilo ronca igual um porco. E você... Meu Deus do céu, não era assim quando eu conheci. Mas você sabe que do seu lado está um grande amigo, que você não troca por nada nessa vida. Porque quando a gente descobre um amigo, a Sagrada Escritura já nos diz, você não descobriu uma pessoa, você descobriu um tesouro. E hoje, se eu pudesse ser tomado pela mão, sabe quem eu queria encontrar? O meu pai. O meu pai morreu, eu ainda era menino. Eu tinha 16 anos quando ele foi embora. Meu pai morreu jovem. E ele queria tanto que eu desse certo na vida. Ele se esforçou tanto para que eu desse alguém na vida. Para que eu fosse um homem de valores. Não um homem rico, não um homem poderoso, não. O que meu pai sempre olhava e queria de mim é que eu fosse um homem bom. Só isso. Eu não sei se já sou. Mas como eu gostaria de que alguém segurasse na minha mão e me levasse para encontrar-me com ele. Depois de tanto tempo. Eu ter a oportunidade de olhar nos olhos daquele homem e agradecer. Pai, obrigado. Porque no meu coração o Senhor é uma lembrança bonita. O Senhor passou pela minha vida e só deixou saudades boas.
Você me levaria para ver meu pai? Levaria? Eu também levaria você para ver quem você quisesse nessa noite de hoje, para ajudar a ressignificar a vida, para ajudar a sangrar o que lhe pesa, para ajudar a chorar o que precisa ser chorado. Sobretudo por causa dessa frase: eu vivo para consertar. E não reclamo não, porque eu compreendo a minha oportunidade de ser e estar no mundo sempre como uma oportunidade de reparação. Se os outros odeiam, eu não quero ser mais um que odeia. Se o ódio tem sido uma linguagem tão fácil, eu não quero me utilizar dela. Se o mundo tem sido injusto, eu faço de tudo para não ser. Porque eu acredito que o Evangelho, ele se transforma numa realidade em nós à medida em que essas células vão crescendo. Porque à medida em que nós nos transformamos em um agente que transforma, que não se conforma às estruturas que estão aí, pecaminosas, muitas vezes diabólicas, quando nós não nos conformamos a elas, nós nos transformamos em agentes que vão multiplicando as mudanças, assim como Jesus fez. Jesus foi passando pelo mundo e foi conquistando alguns corações, e não foram muitos. Às vezes eu fico pensando em tudo isso que o cristianismo se tornou, na grandiosidade que o cristianismo se tornou no mundo, e eu fico pensando que o Calvário só tinham 3 pessoas. Não começamos grandes, não. Começamos proibidos, começamos traindo, começamos não sendo fiel, começamos não ficando até o fim. Portanto, hoje, na oportunidade de ser quem somos, nós voltamos no tempo, somos olhados por Jesus e recebemos dele essa boa e feliz oportunidade de transformar as estruturas que estiverem diante de nós. Esse mundo pode ser muito melhor no dia que eu e você decidirmos sermos. Decidirmos que seremos melhores. Eu tive um momento muito difícil na minha vida, há uns 4 anos, que foi quando eu fiquei praticamente sem sair da cama uma semana, com um desejo enorme de ir embora dessa vida, sem nenhuma vontade de ficar, sem nenhum motivo para continuar. Acumulei 2 doenças muito difíceis no mesmo momento: síndrome do pânico e depressão. Não me sinto curado não, confesso, estou aqui administrando. É uma luta diária. Graças a Deus, tomo só um comprimidinho de noite só. Não tenho mais as medicações pesadas que eu tomava antes. Hoje procuro fazer de tudo para que a minha vida seja saudável, para eu viver bem. Me envolvo com os problemas até no limite que eu acho que é justo para mim. Mas naquele momento eu retirei uma lição para a minha vida toda. É muito difícil, é muito triste viver aquilo. E a primeira tentação que a gente tem é de pensar que o outro pode nos retirar daquilo. É impressionante como nós achamos que os outros podem fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Foi difícil entender. Foi muito difícil perceber que eu teria que passar aquilo, e por mais que as pessoas estivessem do meu lado, segurando as minhas mãos, sozinho eu teria de atravessar aquele mar. É como morrer, minha gente. Por mais que alguém esteja segurando a nossa mão, vamos morrer sozinhos. A morte é extremamente solitária. Da mesma forma como nascer também é solitário. Alguém ajuda a parteira ou o médico, mas nascer pelo processo natural é extremamente doloroso para a mãe e para o filho.
A gente é literalmente expulso de dentro de um lugar extremamente agradável, que não nos falta nada. De vez em quando o desespero vem, a saudade do útero. Alguns processos são extremamente solitários. E não é que o outro não possa ou não queira, é limite. É um limite que se estabelece. Este caminho é meu. E por mais que alguém esteja segurando aqui do lado, quem fará são os meus passos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A Fabiana escreve, ela também está agradecendo. Ela diz que há alguns meses ela vinha passando por diversas dificuldades emocionais, e depois ela começou uma leitura da Bíblia, uma oração diária, ficou motivada a fazer isso. Aí ela diz: padre, eu sou evangélica e eu estava muito afastada da espiritualidade. Embora tenha muito respeito pelas demais religiões, mas eu fui muito abençoada com essa leitura naquele dia e com aquela palestra. Eu senti em meu coração a libertação de muitas amarras que me afastavam dessa felicidade, onde eu pude vivenciar o significado da frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sou grata a Deus e a sua pessoa por esse momento. Que Deus o abençoe sempre em sua missão, e todas as pessoas porventura passarem pela sua vida, também disse, as pessoas que ouvirem o testemunho dessa mensagem. Muito obrigado, Fabiana, obrigado pelo seu testemunho. Que bom, minha filha. Toda vez que a gente se dispõe a estar em contato com a palavra de Deus, e a gente permite que essa palavra nos ilumine, que às vezes você pode ler e não permitir que ela te ilumine. A palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para ela, o Espírito age em nós, sim. E às vezes é uma frase só. A sua rema naquele momento foi uma única frase que provocou dentro do seu coração um movimento. É assim que começa. As grandes conversões costumam começar com uma revolução de uma frase. Uma frase revoluciona o nosso coração, e a partir daquela revolução a gente vai se encaminhando para outras transformações, e quem leva isso a sério nunca termina. A gente vai morrer sem ter finalizado o processo da conversão. É interessante como algumas coisas se resolvem dentro de nós assim, né? De repente, aquela pessoa é tão pesada para você, e você vai fazendo um trabalho com aquela pessoa, você vai pedindo a Deus condições de compreendê-la, de acolhê-la. De repente você tinha tantas mágoas dela, tantos ressentimentos. Eu particularmente sou assim. E você vai caminhando naquilo que antes é escuro, difícil, pesado, e um belo dia você acorda com o coração todo leve. Isso é um fruto da verdade em nós. Porque qual é a verdade que deve prevalecer? Que tudo isso é muito que tudo isso é bobagem, que não vale a pena guardar rancores, que não vale a pena guardar ressentimentos. Todo mundo sabe disso. A ciência nos prova que guardar mágoas e ressentimentos adoecem o nosso coração. Adoece o nosso coração. Mas não basta saber. Eu já tenho conhecimento da verdade, mas eu ainda não sei praticar essa verdade. Aí você vai, de repente, num determinado momento da sua vida, tudo aquilo cai por terra, você é capaz de olhar nos olhos daquela pessoa, pedir perdão, conceder perdão, e você percebe que realmente foi a melhor coisa que você fez. A verdade nos iluminou. Está vendo como saber a verdade não é o suficiente? Ter o conhecimento da verdade não é o suficiente. É preciso que a gente tenha coragem de caminhar
no caminho que nos leva à apreensão dessa verdade. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de compreender a verdade? Não é porque a verdade está indisposta ao ser humano, não. É porque nós estamos com muitas amarras que nos indispõem à verdade. Porque às vezes a gente pode pensar, por que Deus não se manifesta na vida daquele rapaz? Por que Deus não faz um milagre na vida dele? Porque falta a gente abrir a picada para que Deus possa fazer ou realizar um milagre na nossa vida. E onde é que estão essas amarras, esses empecilhos, esses obstáculos? Dentro da nossa consciência, da imagem errada que nós construímos de Deus. Gente, boa parte das pessoas religiosas que eu conheço vivem culpadas. Se sentem culpadas o tempo todo. Tem medo de Deus, como tantas vezes a gente já refletiu. Esqueceram de nos dizer que Deus é amor. E a gente passou a nossa vida religiosa assim, vivendo as obrigações da religião. Porque às vezes a gente passa boa parte da nossa vida, do nosso tempo, a gente perde, digamos assim, com os estereótipos de Deus. E, às vezes a gente não acredita em Deus. A gente viu uma máscara que eles falam que é Deus e a gente acredita naquela máscara. Não. A gente não tem que acreditar em máscara. A gente tem o direito de ver a face dele. A gente tem o direito de mergulhar no coração dele. Olha que coisa ousada. É a proposta de Jesus. Como é que nós mergulhamos no coração de Deus? Através do coração de Jesus. A palavra de Jesus nos revela quem é Deus. Jesus nos ensina que Deus tem um carinho e um respeito imenso pelo pecador e que a vida dele, o mistério da encarnação, essa presença de Deus na história, foi justamente para mostrar isso, que ninguém pode ficar julgado fora. Como é que eu posso conciliar o Deus do Antigo Testamento com Deus manifestado em Jesus? Aí é a travessia que todos nós precisamos fazer. Todos nós precisamos fazer isso. Todos nós temos necessidade de viver essa travessia. Eu, você. Eu não sei em que ponto dessa estrada você está. Eu ainda tenho muita noite em torno de mim. Eu ainda tenho muita escuridão em torno de mim. Mas eu estou consciente de que eu estou caminhando na direção dessa luz. Eu quero, sim, ser. Em toda a estrutura da minha vida, no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir, eu quero ser um filho do Novo Testamento. E eu ainda trago muitas coisas dentro do meu coração que me remetem ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento precisa ser a base, o meu sustento de todas as leis, de toda a fé que eu recebi de Abraão, de Moisés, os patriarcas, os profetas. O Antigo Testamento está aqui para me ajudar, para me dar sustento, mas é o Novo Testamento que tem que nortear as minhas ações. E esse itinerário é meu, é seu. Todos nós somos, de alguma maneira, discípulos da madrugada, caminhando na direção desta luz. O processo em Deus não termina. E é por isso que a humildade é tão necessária na vida de um cristão. Porque é a humildade que não vai permitir que a gente se sente pronto, que a gente se sinta pronto. É a humildade que vai fazer com que a gente tenha condições de olhar para o nosso processo e identificar que ainda existe muita estrada pela frente. E Fabiana, toda vez que nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus, e todas as vezes que nós levamos a sério o que essa palavra revoluciona em nós, nós chegamos sim ao conhecimento da verdade. Nunca a verdade na totalidade, porque ela nem cabe dentro de nós. A verdade é tão grande, ela é tão preciosa, ela é tão grandiosa, que não cabe dentro do nosso coração. A gente vai aos poucos recolhendo, como se estivéssemos pela estrada, recolhendo pequenas pedras preciosas que a gente vai encontrando. Ou como o garimpeiro,
que passa a sua vida extraindo do garimpo inúmeras pedras preciosas para juntar um único tesouro. É assim que a gente faz. A gente acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda a verdade divina está manifestada em Jesus. Ele é a plenitude da verdade. Nós já temos essa plenitude, mas ela não cabe toda dentro de nós. A gente precisa da vida inteira para ir administrando essa verdade. Por quê? Não basta conhecer a verdade, é preciso praticá-la. E a prática, ela vai acontecer ao longo da vida, no dia a dia, é processual. O conhecimento da verdade vai me dando condições de identificar no processo dos meus dias essa íntima identificação entre o que eu sou e a verdade que me foi revelada. É interessante que o processo terapêutico faz a mesma coisa com a gente. Quando você tem um trauma, por exemplo, o psicoterapeuta, através de uma abordagem, sei lá qual é a linha que ele vai usar, mas geralmente abordagens conscientes, ele vai nos ajudando a compreender o porquê de termos sido traumatizados naquela hora. O trauma é sempre uma realidade que a gente não pôde compreender naquele momento. E a partir da experiência terapêutica, nós vamos caminhando, é como se a gente fosse ascendendo, andando numa estrada, onde cada vez vai ficando mais dia. Você sai à noite, está tudo muito escuro, e à medida que você vai andando, o dia vai nascendo. Então você vai identificando os motivos do trauma, você vai tomando contato com a verdade. Por que eu sinto isso? Por que aquela situação me traumatizou tanto? E quais são as consequências deste trauma hoje na minha vida? Então você começa a recrutar esse conhecimento através do terapeuta, que vai te ajudando a iluminar a sua consciência. E a tomada de consciência de tudo isso vai lhe colocando em contato com a verdade. De repente aquele trauma não existe mais. Ele foi resolvido. Por quê? Você andou da noite para a luz do dia. Amanheceu na sua vida. E quando a gente olha diferente, quando ele modifica o nosso jeito, quando eu tenho um olhar semelhante ao de Jesus, naturalmente eu vou ter comportamentos semelhantes ao dele. As minhas escolhas serão mais parecidas com a dele, porque ele é o meu referencial. Eu não posso me desprender disso. Se eu digo que sigo Jesus, eu preciso, é obrigação minha, ter os comportamentos e as atitudes dele. Não tem sentido a gente rezar e não permitir que essa oração transforme quem a gente é, né? Não faz sentido isso. É o que a gente falava aqui no início do programa. Todos nós estamos vivendo um combate diário. Contra quem? Contra nós mesmos. Porque sou eu que fico me boicotando. É você que se boicota. Quando você não permite que a sua oração atinja o cerne da sua existência, de que vale rezar tanto? A oração que não transforma a vida não faz sentido. E às vezes a gente reza justamente para esconder a nossa indisposição de lidar com o que é humano. Eu preciso mexer aqui nas minhas misérias, e porque não tenho coragem de fazer isso, eu finjo que sou um beato e vivo rezando para poder dar uma satisfação ao outro, e vivo rezando para poder parecer ao outro de que estou no caminho certo, quando na verdade o nosso alento não vem dessa exposição pública. Isso tem que ser o nosso compromisso. Às vezes a pessoa passa pela nossa vida uma única vez. Eu preciso deixar nela os registros do meu cristianismo. Às vezes a gente nunca mais vai voltar a encontrar aquela pessoa lá. Uma viagem que você fez. Você precisa deixar nela as marcas do seu cristianismo. Deus nos quer transformados, nele transformados. A proposta cristã é tão fantástica, tão bonita. Eu tenho como referencial Jesus, e nele eu quero ficar
transformado. Quero ser parecido com Ele. Você se recorda que quando você era criança e você admirava muito um super-herói, ou você admirava muito um professor, ou seu pai, a sua mãe, alguém que era adulto, que era maior que você, que tinha mais poder, você não tinha vontade de ser parecido com aquela pessoa? Quantas vezes você vai para o salão de beleza, né? Senta lá naquela cadeira e fala, eu quero ter o cabelo da Carolina Dickmann, né? Eu quero ficar parecido com fulano de tal. Isso é natural na vida humana. Mas pelo amor de Deus, queira parecer com alguém que verdadeiramente pode interferir no seu jeito de ser. Eu até admito a possibilidade de você gostar daquele cabelo e cortar igual. Não é nenhum problema não. Mas queira uma semelhança mais profunda com alguém. E que esse alguém seja Jesus. Queira conhecê-lo. Buscar as alturas. Esse tema que tantas vezes foi recorrente aqui, o buscar as coisas do alto, é também buscar as coisas de dentro. Minha gente, essa é uma carência muito grande nossa nos dias de hoje. Nós estamos cada vez mais indispostos em buscar as coisas de dentro. O nosso olhar é sempre muito para fora. Nós estamos desaprendendo o olhar de dentro. Agora eu acredito que o nosso comprometimento com Jesus, que o nosso cristianismo, que essa oportunidade de lutar do jeito certo, de alcançar esse crescimento tão necessário para que a gente se distinga no mundo como um cristão de verdade, essa luta vale a pena. Porque nós queremos um mundo melhor. E nós queremos trazer para este mundo em que nós estamos situados os valores do reino dos céus. Porque essa escatologia tem sentido. Essa esperança tem sentido. Essa religião tem sentido. O que nós esperamos para a eternidade, nós já antecipamos no tempo. Com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. E isso é cristianismo. Quando você é capaz de olhar para o outro, sabendo que ele é igual a você. Que não há dinheiro no mundo que possa nos tornar melhores que o outro. Que não há nenhum sucesso, eu sou um homem de sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, eu estudei, eu fiz isso e aquilo. O seu cristianismo vai lhe mostrar que de nada vale todo este sucesso, que de nada vale todo este reconhecimento, se você não souber viver com serenidade, se você não souber olhar para aqueles que estão do seu lado, com respeito, com amor, com carinho. Quantas orações a gente precisa para que Deus transforme o nosso coração? É a quantidade? Eu creio que não. É a qualidade do que a gente reza. Então digamos que a pessoa faça muito menos orações do que nós, e ela já tem um comportamento cristão. Ela trata as pessoas de maneira cristã. Ela é justa nas suas relações. Ela é verdadeira, ela promove o bem. Às vezes, eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Por isso eu sou amigo de tantas pessoas que têm uma religião diferente da minha e estabeleço relações muito fecundas com gente que nem acredita em Deus. E graças a Deus, porque eu creio, por onde eu vou, eu tenho encontrado testemunhos assim. Às vezes no aeroporto. Padre, eu me identifico com o seu discurso. Por quê? Faço questão de perguntar, né? Não, a minha religião é outra, ou eu sou evangélico, mas gosto de ouvi-lo, eu sou espírita, gosto de ouvi-lo, ou eu não creio em nada e gosto de ouvi-lo. Eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Eu me atenho ao bem que elas promovem. Fica de olho nisso, presta atenção nisso. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Às vezes observo a maneira como nós rezamos e eu fico preocupado porque a nossa oração é muito a expressão daquilo que nós queremos. Nós rezamos e pedimos muito a Deus o que a gente quer. Mas eu não acho isso muito honesto. Porque pode ser que o que nós hoje estejamos pedindo, fruto do querer que nós conhecemos, porque o querer está muito mais à flor da pele. O que você quer? É mais fácil dizer do que se nós precisássemos dizer o que nós necessitamos.
Então, quando a nossa oração é excessivamente a expressão do nosso querer, pode ser que ela não surta efeito, porque a gente acha que nós não estamos sendo correspondidos por aquilo que nós pedimos. Deus não esteja dando aquilo que a gente quer. Mas se a gente modifica um pouco a nossa maneira de pensar a oração, então eu apresento a Deus as minhas necessidades, e nem sempre eu sei dizer quais são. Porque eu fico muito preocupado com o que eu quero, eu não chego àquilo que eu necessito. A alma precisa de exercícios, assim como o corpo também. Por isso que a gente aprende. E tem muitos educadores cristãos, católicos, que entraram para a história justamente porque valorizavam as disciplinas do corpo, devem ser aplicadas nas disciplinas da alma, do conhecimento, do espírito. Aí você pode pegar todas as dimensões que não são materiais em nós. E as disciplinas da alma precisam ser aplicadas também nas disciplinas do corpo. É a visão integral do ser humano como totalidade. Aí tem aquela célebre frase: corpo são, mente sã. Mas às vezes hoje as pessoas, minha gente, elas estão muito indispostas ao movimento que leva para dentro. Elas estão muito ligadas o tempo todo, conectadas o tempo todo, na necessidade de dar respostas, de dar argumentos, de apresentar resultados. E ela vai desaprendendo de olhar-se. Ela vai desaprendendo o exercício que desde criança nós já aprendemos. Ela vai desaprendendo o que de criança ela aprendeu, que é justamente o olhar para dentro de si. Porque o que faz a diferença é a lei que nós temos no coração, é a nossa capacidade de ser honesto com as pequenas coisas. Não tem aquela frase? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a essa pessoa. Eu estou falando dessa religião que nós precisamos praticar nas pequenas coisas. Quando você vai lá acertar o salário com o seu funcionário, e você precisa ser justo com ele, porque ele trabalhou. Quando você não explora o outro, quando você paga o que é justo, por aquilo que foi feito, por aquilo que foi trabalhado, quando você é capaz de olhar para o seu funcionário e não reconhecer nele um ser humano de segunda categoria, mas é um ser humano igual a você. Talvez você tenha tido um pouco mais de oportunidades na vida, ganhou um pouco mais de dinheiro e esteja numa situação satisfatória. Seu funcionário não, mas ele é ser humano igual a você. Não é o fato de você ter dinheiro que o torna melhor que essa pessoa, não. Jesus nos deu exemplos muito claros de como ele era um especialista em olhar para dentro e fazer com que aqueles que passavam pela vida dele também se tornassem adeptos do olhar para dentro. Você sabe que até os ateus se curvam diante da proposta de Jesus? Por quê? Porque ela, antes dela ser sobrenatural, ela é natural. Jesus tem um jeito muito peculiar, muito especial de olhar para o ser humano. E a proposta de Jesus realmente tem o poder de mudar o mundo, sabe por quê? Porque quando a proposta de Jesus é aplicada, a gente fica mais amável, a gente fica mais tolerante, a gente fica mais solidário, a gente fica mais fraterno, a gente fica mais verdadeiro, a gente fica mais justo. E não é isso que o mundo precisa? De gente que verdadeiramente esteja assim, que seja verdadeiro, que seja justo, que seja amável, que seja solidário. Se nós estamos rezando, pedindo a Ele o que a gente quer, e Ele sabe que nós não estamos necessitados daquilo que a gente quer, Ele não vai nos dar. O milagre não é possível, porque Deus não vai nos tratar de forma imatura. Quando eu insisto em permitir que o outro me apresente o tempo todo o que ele quer, eu posso criar uma criança imatura. Ou melhor, eu posso criar um filho imaturo. E ele vai ter dificuldade de lidar com as suas necessidades. É tão natural para a criança isso. Tanto é que ela é ensimesmada, né? Nós precisamos até puxar um pouco, senão ela não sai dela. Ela vive em torno das necessidades dela. Amadurecimento
é justamente quando você adquire o equilíbrio. Eu sou capaz de contemplar as minhas necessidades, mas eu também sou capaz de perceber as necessidades dos outros. A criança é aquele ser que não tem capacidade ainda de contemplar as necessidades dos outros, por isso ela é tão egoísta. Mas nós também não podemos viver o extremo de um dia viver a incapacidade de perceber as nossas necessidades. Jesus sobreviveu humanamente ao que de mais cruel o ser humano pode viver. Por quê? Ele era um homem especialista em olhar para dentro. Você pode dizer, mas ele era Deus. Não se esqueça que ele precisou enfrentar humanamente as realidades. O que nos identifica como cristãos é a nossa atitude, é o nosso caráter. É o que São Paulo fala aos Filipenses. É essa capacidade de morrer para tudo aquilo que ofusca a presença de Deus em nós. Então, quer ser concreto com seu cristianismo? Elimine os vícios da sua vida. Quer ser concreto com o Evangelho? Elimine a fofoca da sua vida. Quer ser concreto? Seja mais justo. Quer ser honesto com o seu cristianismo? Para de falar mal dos outros. Utilize as redes sociais para promover o bem, ao invés de espalhar fofoca, isso e aquilo. Quer ser concreto com o seu cristianismo? Esqueça a maledicência, o rancor. Fique mais leve. Essa é a coroa que nós podemos receber. É quando ao final de um dia vivido, você perceber que você escolheu o que de melhor existe na vida. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.